E aí, pessoal, curtindo o carnaval? Eu tô aqui na piscina, mas eu não tô curtindo o carnaval. Eu tô aqui para gravar um vídeo, o vídeo de hoje, o vídeo de quarta. Eu vou fazer tudo juntos, fala sobre o batismo. Muito bacana o assunto. Batismo, eu já fiz muito batismo, já vi batismo em piscina, já fiz batismo em rio, já vi batismo. Uma vez a gente pegou uma mesa, colocamos de cabeça para baixo, colocamos uma lona e fizemos um batismo ali. Muito batismo em tanque, que é o mais conhecido, talvez o batismo em tanque. A Igreja Católica usava muito, você vai notar que as grandes catedrais, Torre de Pisa, Catedral de Roma e outros lugares mais na África, na Ásia, na Europa, se tem tanques, porque era onde as pessoas faziam. O batismo, se tem assim 3 tipos de batismos básicos. O primeiro, que é o que a Igreja Católica usa hoje, é o batismo de aspersão. Quando alguém pega uma aguinha, o padre pega, molha a cabeça da criança, a testa dela, e aí tem o batismo de aspersão, que também era conhecido na época de Jesus. O batismo de aspersão não é um batismo bíblico, porque a Bíblia fala que nós devemos mergulhar. E a Bíblia tem um texto que fala: quem crer e for batizado será salvo. Uma criança não tem como crer. Precisa ser um pouco maiorzinha para ter compreensão das doutrinas da Bíblia. Já a Bíblia fala o seguinte: se a criança é pequenininha, vai lá e apresenta, faz como Jesus. Jesus foi apresentado no templo, ele não foi batizado quando criança. Também na época de Jesus havia o batismo de sangue. Você cortava um bezerro ao meio, jorrava sangue sobre a pessoa, uma vaca, e aí esse era o batismo de sangue. Também é usado hoje por algumas seitas. E há o batismo de imersão, que é o batismo bíblico. É quando você mergulha completamente, que nem eu fiz agora. Você mergulha completamente, esse é o batismo de imersão. Veja, batismo vem da palavra raiz grega bapto, que significa mergulhar. Então você tem que mergulhar mesmo. Batismo vem do conceito de Paulo. Em Romanos ele fala que quando você mergulha, você não está respirando, é como se você estivesse morto. E aí então você levanta, como eu fiz agora, e você ressuscita. Então, o batismo representa que você morre para o pecado e ressuscita, então, para uma nova vida com Deus, mostrando que um dia, quando Jesus voltar, se você morrer, Ele vai ressuscitar você. Se você estiver vivo, Ele vai transformar você numa nova criatura. Olha que coisa fantástica. O batismo, ele surgiu na época do período intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele veio para substituir um rito chamado circuncisão. Era um rito muito agressivo. Muitas pessoas se convertiam ao judaísmo, mas não aceitavam o rito da circuncisão, porque ele era muito, muito agressivo. Dentro desse rito, até um exemplo na Bíblia de Diná, filha de Jacó. Diná, um rapaz se apaixonou por Diná, Siquém. Ele foi lá e abusou dela, não fez o que era certo. Os irmãos ficaram indignados e ele falou: olha, mas eu amo a sua irmã, eu quero casar com ela. Ele falou assim: não, minha irmã não vai casar com um incircunciso, primeiro você tem que se circuncidar. Então eles foram, só que veja, o que é a circuncisão? É aquele processo que você tira aquela pele que protege o órgão masculino, essa é a circuncisão. E agora você está dizendo que hoje você tem ali a fimose, você faz com uma asepsia, tem todo o processo, mas naquela época não era assim. Naquela época você pegava uma pedra rachada, uma pedra lascada e você cortava, machucava, era muito doloroso. O camarada ficava doente durante tempos. Esse rapaz, ele resolve fazer a circuncisão. Ele e toda a sua família e amigos, todos ficam doentes. Então vem Judá, irmão de Diná, e mata todo mundo. Veja, muita gente não queria fazer esse rito porque era doloroso. Por isso vem o batismo. Durante muito tempo era assim que funcionava. As pessoas tinham tanques em suas casas também e elas diariamente faziam o batismo da purificação, todo dia, como se elas estivessem fazendo o rito para renovar. Mas anos mais tarde, mais para frente, surge João e ele vem inovar. Ele vem fazer uma coisa que não era feito. Ele vem trazer o rebatismo, não o rebatismo diário, mas o rebatismo daquela pessoa que havia quebrado a aliança. Veja, o batismo significa aliança, que você faz com Deus e você passa a ser filho de Deus, esse contrato de cumprir as doutrinas de Deus. Mas as pessoas que não cumpriam, faziam pecados públicos, adultério, matavam, assassinavam, violência, roubo, essas pessoas quebravam a aliança, deixavam de ser filhos de Deus, deixavam de ser judeus. Então, vem João e fala assim: olha, eu vou rebatizar você.
Só que João também reclama. Por que ele reclama? Ele reclama assim, ó, vocês estão vindo rebatizar aqui comigo, mas vocês cometem os mesmos pecados, vocês não se arrependeram. Não adianta você se rebatizar e continuar cometendo o mesmo pecado. Pastor, rebatismo, pode se rebatizar, não é pecado? Porque eu li um texto na Bíblia que fala que só tem um só batismo, isso é verdade? Verdade. Efésios capítulo 4 fala que só tem um só batismo, é Paulo que fala. Paulo, quando escreveu, ele estava preso. Você tem que ler o contexto. Vai lá em primeiro versículo, capítulo 4, versículo 1, fala que ele está preso. E a igreja de Éfeso, que é aquela, por isso os Efésios são aqueles que nascem em Éfeso, que nascem em São Paulo é paulista, quem nasce no Rio é carioca, quem nasce em Sorocaba, sorocabano, quem nasce em Éfeso, Efésios. Ele percebe que essa igreja estava com um problema, eram briguentos. Então ele fala assim, olha, vocês têm que ser mais unidos. Ali a conversa de Paulo é sobre união. E ele começa a falar que uma das coisas que nos traz união é o batismo. Ele fala, há um só Deus. Existe quantos deuses? É um só, que são 3, mas ele não está falando da quantidade. Há uma só doutrina. Tem quantas doutrinas? Tem um monte, mas é uma só. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Paulo está falando que você não pode se rebatizar? Não, ele está falando que só existe um tipo de batismo, que é o batismo de imersão. Ele está falando que você pode até se batizar novamente, mas não pode batizar em outro tipo de batismo. A questão aí é a qualidade, não a quantidade. Ah, pastor, não ficou tão claro. Eu acho que não é isso. Vamos em Atos, capítulo 19, versículo 1 a 6. Paulo, ele se encontra com os Efésios, aquele mesmo grupo que ele havia falado. Ele encontra com alguns e percebe que eles já haviam sido batizados por João. O batismo de João era válido? Lógico, pastor. Ele era válido. Foi João que batizou Jesus. Era válido. Mas então ele rebatiza esse pessoal. Peraí, Paulo não falou que só tem um só batismo? É, mas ele rebatiza. E por que ele rebatiza? Ele rebatiza porque eles não sabiam toda a doutrina, não sabiam sobre Jesus nem sobre o Espírito Santo. Há 2 circunstâncias onde a pessoa pode ser rebatizada. Você entra numa igreja, você aprende de Jesus, mas não sabe tudo que a Bíblia fala, todas as doutrinas. Você vai para outra igreja que fala tudo que tem na Bíblia. Tem que rebatizar. Ou você quebra a aliança, você está na igreja, mas você quebra, você faz um pecado público, você então deixa de ser filho de Deus. O batismo é o que faz você ser filho de Deus. E quando você rebatiza, você que tinha deixado de ser, volta a ser. Eu espero que assim como eu me batizei, você possa se batizar ou se rebatizar e se tornar filho de Deus, para que um dia possamos nos encontrar no céu.